acho que eles vão acabar deixando aí. Acabar deixando. Isso aí é o debatedor que não veio. Fugiu. Bom, o pessoal está tomando assento, todo mundo chegando aí nesse pequeno intervalo que nós tivemos. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Moisés Pessutti, sou advogado no estado do Paraná, presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. E, para mim, é uma honra compor essa brilhante mesa, nesse que é um evento não só marcante, mas assim, muito especial. Tenho certeza que causou muito impacto quando foi divulgada a programação. Sem medo de ser repetitivo, mas como necessário agradecer ao meu querido e grande amigo Gustavo Guedes pelo convite, que eu tenho certeza que é fruto da nossa amizade mais do que qualquer outra coisa. E me foi dada a função de conduzir, o papel de condutor desse painel, ao lado de pessoas tão brilhantes e ilustres, que eu faço questão de narrar aqui rapidamente os seus currículos. Dr. Murilo Aragão, cientista político da Arco Advice, vai falar sobre eleição presidencial e os grandes temas nacionais. Ele é advogado, jornalista, cientista político, presidente da Arco Advice, análise política e pesquisas e sócio da advocacia Murilo de Aragão. É formado em Direito pela Faculdade de Direito do Distrito Federal e mestre em Ciência Política e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília e também professor na Columbia University. Meu amigo também César Silvestre Filho, prefeito da cidade de Guarapuava, uma das cidades que mais cresce no estado do Paraná, vice-prefeito também da Frente Nacional dos Partidos, vai falar para a gente sobre PPPs na agenda econômica e política do país. Foi deputado estadual, também é advogado especialista em Direito Público e Direito Político, trabalhou por 8 anos na Câmara de Deputados de Brasília e é filho de um grande amigo da família também, Dr. Silvestre. Dr. Paulo Câmara, prazer tê-lo aqui, governador do estado de Pernambuco, vai falar sobre a necessária conciliação entre projetos econômicos e sociais. Governador do estado de Pernambuco, economista, pós-graduado em contabilidade e controladoria governamental e mestre em gestão pública. Atuou também como secretário de administração, turismo e da Fazenda de Pernambuco. E também, nosso sempre ministro e grande amigo, Dias Toffoli, atual vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ocupou também a presidência do TSE e foi advogado-geral da União. Atuou como professor de graduação e pós-graduação em Direito, consultor e assessor jurídico, assessor parlamentar e advogado em campanhas eleitorais, a quem eu tenho a honra de passar a palavra para mediar esses debates. Obrigado, Moisés. Boa noite, boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com as senhoras e com os senhores, na companhia do governador, do prefeito, do Murilo Aragão, para debater um tema que muitas vezes é deixado de lado, né? O futuro. Nós discutimos muito os problemas passados, quais são as origens dos nossos problemas, mas são poucos os painéis que são colocados à discussão em eventos como esse, que pretendem discutir o futuro. E vejam que nós estamos há 4 anos, governador, do bicentenário da nossa independência. E nós não ouvimos falar em nenhum preparativo sequer a respeito dessa efeméride tão importante. Vejam que há 100 anos atrás, em 1922, foram vários os acontecimentos ocorridos na comemoração do primeiro centenário de independência do Brasil, e isso demanda planejamento. Isso demanda pensar o futuro. E estamos apenas há pouco tempo desta tão importante data para a nossa história e não vemos nenhuma discussão a respeito disso. Por isso, além de agradecer pelo convite de estar participando no dia de hoje desse importante encontro ao Dr. Gustavo Guedes, e anotar aqui também que o Paraná cada vez mais ocupando espaço na nação brasileira e cada vez mais presente, não é, Moisés, Silvestre, todos aqui presentes, e o que mostra essa importância desse debate. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui
com importantes pessoas para discutir o futuro. E temos aqui o Murilo Aragão, que vai falar inicialmente dessas perspectivas das eleições agora, que ela realmente é um marco, talvez para uma virada de página que a nação brasileira precisa fazer, e esses desafios políticos dos próximos 20 anos. E é interessante porque nós vamos ter aqui alguém que convive em Brasília, vive em Brasília, presta importante consultoria de extrema qualidade, que todos nós conhecemos, da Arco Advice, e que vê, então, todas essas questões nacionais e internacionais. Temos o governador, autoridade do Estado, poder local, prefeito, e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Então, penso que é um painel bastante interessante e iniciaria colocando aqui, Murilo vai iniciar esses nossos debates, qual é o projeto que se apresenta hoje para a nação brasileira. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer, o Brasil não conseguiu, governador, construir uma elite nacional. Nós não temos uma elite que pensa o Brasil nacionalmente. Como construir um projeto? Qual é esse desafio, Murilo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, doutor Gustavo, pelo convite, a doutora Ângela também pelo convite. Muito obrigado a todos, é uma honra estar aqui com o ministro Toffoli, com o nosso prefeito de Guarapuava, com as nossas reminiscências, né, relacionadas à sua cidade, ao seu município, ao governador de Pernambuco, Paulo, um grande trabalho, e que também prossegue uma linhagem de administração bastante profícua no Estado. Eu queria começar falando um pouquinho do futuro, porque o Brasil é um país que vive amarrado ao passado, às soluções do passado, que demora a ser permeável às soluções de governo, de políticas públicas do futuro, e que também vive num presente intenso, num presente que é tão exasperante e concentrador que impede as pessoas de realmente pensar no futuro. Consome as energias, é o presente, é um presente. E isso também faz parte da nossa dinâmica social de pensar ali no fim de semana, o que vai acontecer no fim de semana. O resto depois a gente resolve, e a vida vai acontecendo assim. Ora, uma prova de que ninguém está pensando muito, não apenas no bicentenário da eleição, mas nas eleições, é que nas pesquisas não estimuladas, eleitorais, quem ganha voto em branco e eu não sei. Então, obviamente, que é quem lidera a pesquisa. Quando você coloca um nome, aí aparecem uns ou outros que têm um recall melhor. Mas isso prova que a cidadania também não está interessada num debate de futuro. Mas o fato é que o futuro virá, vai cobrar um preço, e nós, de acordo com o que foi proposto para mim, é que eu deveria falar das agendas da campanha e das agendas de 2009. Eu começo dizendo que, nesta época, a gente convive com uma agenda eleitoral e uma agenda oculta. E por que existe uma agenda oculta? Porque essa agenda oculta, ela não é para ser falada, ela não é para ser dita, porque ela tira votos, ela afugenta o eleitor, ela assusta o eleitor. Se amanhã um candidato diz que teremos que fazer uma profunda reforma previdenciária, ele vai perder votos. Então, ele tem que disfarçar as suas intenções de forma a evitar que a realidade puna a narrativa eleitoral. Então, no contexto das eleições, nós temos duas agendas. A agenda eleitoral, que está colocada em torno de alguns temas básicos: corrupção, segurança pública, desemprego, e essa vai ser a narrativa que vai predominar nos discursos, nos programas, e tendo evidente aderência à origem ideológica do candidato e também ao seu, vamos dizer, conjunto de forças que o sustenta. Essa agenda vai prosseguir sendo debatida e vai resultar na constituição de uma nova maioria que vai ganhar, que não é necessariamente a maioria do Congresso, porque isso é outra questão que é posta no Brasil. Nós temos uma eleição presidencial que é uma eleição, mas existe uma outra eleição tão ou mais importante, que é a eleição do Congresso,
porque o Congresso irá realmente governar o país, é o Congresso que aprova as reformas, é o Congresso que dá o tom enfim, da governança no país. Ficou evidente com o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Ela perdeu o controle do Congresso, pela forma estapafúrdia que ela gerenciava a sua base política, e além, é evidente, também do caos fiscal que ela promoveu no país. Isso, então, gerou o impeachment e tudo mais que aconteceu. Então, a eleição no Congresso também é muito importante. Agora, o que fica evidenciado nos dias de hoje é a existência de uma agenda inescapável, que é uma agenda de reformas. Ela é inescapável porque ela nos remete ao passado. O Brasil é como a Catedral de St. Patrick, que é uma obra permanente, em construção, em Nova York, e nós estamos fazendo reformas, continuaremos a fazer reformas, até mesmo porque o desenho político do país, para o bem e para o mal, impede a adoção de reformas extremadas. E como o Brasil, ele sempre, como disse Delfim Neto uma vez, ele está à beira do precipício, ele dá 2 passos para trás e sai do precipício, ou quando ele vai cair no precipício, ele faz o que tem que ser feito. Em 98, por exemplo, o governo, depois do 99, depois da desvalorização cambial, em meio ao caos que se instalou ali no governo Fernando Henrique, o Congresso aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se não houvesse aquela circunstância, o Congresso não aprovaria, mas aprovou. E se olharmos bem, o Congresso tem respondido nos últimos 20 anos com a aprovação de medidas importantes de reformas. Eu vejo que, adiante, essas reformas serão tratadas. Eu não vejo dúvida de que, salvo um candidato mais extremado, que abandonaria o debate de reformas inicialmente, mas seria penalizado adiante pelo agravamento da situação econômica e fiscal do país. Então, o que eu vejo é que o que teremos pela frente? Primeiro, a agenda eleitoral. A agenda eleitoral é a agenda para ganhar as campanhas, é uma agenda de narrativa, se cria uma narrativa para convencer o eleitor a votar num determinado candidato. Neste momento, o candidato busca evitar expor demais plataformas que terminem vulnerando a sua performance. Lembro bem, por exemplo, da Marina Silva, que defendia a autonomia do Banco Central e foi destruída pela propaganda do PT, aquela propaganda muito bem feita, que mostrava os banqueiros jantando, rindo, fumando charuto, e aí era a mesa do pobre passando fome por causa da autonomia do Banco Central. Quer dizer, aliás, até se houvesse uma punição por uma mentira, aquilo ali seria, como disseram aqui, o ministro Marcelo Ribeiro, fato inverídico, né? Então, seria exatamente uma história, mas fica evidente que a sinceridade do candidato pode matá-lo, porque o espaço para a reflexão dos problemas do país é muito pequeno. Por quê? Porque a nossa preocupação com o futuro é muito pequena também. Quer dizer, não adianta dizer que a Previdência está quebrada. É evidente, o Brasil é o país onde se aposenta mais jovem no mundo, perto da gente é a Índia, não é? Mas as pessoas não acreditam, porque não há uma reflexão. E é evidente que o ponto dessa fragilidade do país está naquilo que você falou. Realmente, nós não construímos elites pensantes no país. Nós construímos 3 grandes blocos de elites que trabalham em torno da sua agenda. É a elite dos empresários do capitalismo tupiniquim, que foi, vamos dizer, vulnerado e explodido por conta da Lava Jato. É a elite burocrática que impõe uma escravidão à sociedade brasileira, com serviços de péssima qualidade, salários altíssimos. Evidente que existem nichos de serviço que são excepcionais. Existem departamentos da administração pública que são muito competentes, mas, em geral, o tratamento, em especial na área de educação e da saúde, há muita precariedade. E existe a terceira elite que explora o país, que é a elite dos políticos. Não digo todos os políticos, é evidente que generalizar seria uma injustiça com o mundo político, mas que trabalham numa dinâmica, num ciclo de perpetuação da sua casta, do seu grupo. Então, não interessa aí o bem comum. Tanto que agendas de reformas são seguidamente sabotadas por quem está na oposição. A rigor, devemos até destacar que houve, no governo Dilma, a aprovação do plano Joaquim Barbosa por votos do PSDB e do DEM. O Lula,
no primeiro ano do governo dele, teve os votos do PSDB e uma pequena reforma da Previdência, mas isso não é um padrão no Brasil, e deveria ser. O bem comum deveria estar acima das querelas partidárias. Mas sequer existem partidos no país também. Então, por quê? Porque os partidos são mecanismos de poder e de expressão política regional. Não há um partido nacional, não há uma ideologia partidária nacional, e o que prevalece são os interesses dos caciques regionais para, enfim, alavancar o seu poder regional e o seu market share na Câmara, né? Aí há uma grave omissão, data vênia ao ministro Dias Toffoli, aqui da Justiça, em não declarar inconstitucional as coligações partidárias, porque é absolutamente inconstitucional um partido se coligar em São Paulo, por exemplo, o PRB e o PT se coligam aqui, e o PRB se coliga com o PTB no Rio de Janeiro. A bancada do PRB de Brasília será contaminada pelo desempenho de coligações que são antagônicas. Aqui em São Paulo pode ter o voto num candidato a favor do aborto, beneficiando um candidato contra o aborto, por conta da diferença programática e ideológica de um partido a nível nacional. Então, a Justiça e a OAB, que deveriam, e a PGR também, deveriam tomar uma atitude, porque isso seria saneador à política brasileira. E a decisão do Partido Nacional deveria ser replicada até o município. Mas o que acontece no Brasil é diferente. Então, nesse sentido, eu vejo que o que nos empurra para o futuro é a necessidade. O que nos empurra para o futuro é a dificuldade. O Brasil, esse meu discurso pode até parecer pessimista, mas eu não sou pessimista com o Brasil. Existem vetores que vão empurrar o país para enfrentar as agendas. E eu aqui, já finalizando, digo, por que a agenda fiscal será enfrentada pelo próximo presidente? Porque acabou o dinheiro, acabou la plata, não há. Quer dizer, então, um governador que quiser fazer coisas no seu estado, ele está limitado pelo pagamento de folha, pelo pagamento de aposentadoria, pelo pagamento da dívida. Então, não há como um governador, se não fizer uma brutal enxugamento de despesas, ter uma mínima autonomia para fazer realizações. Então, isso obrigará aos governadores a trabalhar, independente de questões ideológicas, com as PPPs, com PPIs, porque as coisas precisam ser feitas, principalmente na infraestrutura. O segundo ponto, a questão da Previdência será também enfrentada pela mesma razão. Municípios e estados estão em dificuldades por conta do sistema previdenciário. Vejam outra reforma que será debatida a qualquer momento, talvez não tão cedo, é a reforma laboral da administração pública, inchada, com instabilidade, com a prestação de serviços inadequada, e outras tantas que virão, vamos dizer, impulsionadas pela nossa necessidade. O Brasil é um país preguiçoso, que se move muitas vezes por conta do perigo, e a gente vai enfrentar adiante o perigo de um problema fiscal sério, e isso nos levará a reformas, principalmente de natureza fiscal. Bom, paro por aqui para dar tempo para prosseguirmos aí no debate. Vamos debater, é muito importante. Veja então, Murilo, o Brasil é um país em construção, então se tem alguma coisa que é instigante para todos nós, é que nós nascemos num país em que nós podemos fazer parte da solução. Nós construímos e estamos construindo uma nação. Dificuldades, não temos uma elite nacional, com isso, estamentos ou segmentos que tenham interesses iguais nacionalmente, eles vão ocupar esse espaço da ausência de um projeto para colocar na mesa projetos que são dos seus respectivos interesses. E, ao lado de tudo isso, as elites locais, nos últimos 20 anos, perderam instrumentos de poder e de investimento. Então, nas unidades da federação, no município, no governo de estado, veja, não existem mais bancos estaduais como instrumento de fomento, de desenvolvimento, o orçamento cada vez mais apertado, limitado. Como o governador Paulo Câmara aliar, diante de todos esses problemas,
um desenvolvimento econômico e social para um futuro do país. Bom, boa tarde, ministro Dias Toffoli, demais companheiros aqui do painel. Eu primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e, ao mesmo tempo, dizer que esse tema é fundamental. O que temos que fazer cada vez mais nesse país é discutir o futuro. E no momento onde se precisa realmente discutir o futuro. Estamos há pouco menos de 5 meses para as eleições que são fundamentais para o futuro e eleições que vão precisar se discutir o Brasil. Quem acompanhou, principalmente os 2 últimos debates eleitorais, em 2010 e 2014, viu muito claramente que se discutiu tudo, menos o futuro do Brasil, menos políticas estruturadoras, menos aquilo que era tão fundamental, o médio e longo prazo, as próximas décadas. E não se faz uma nação sem discutir o futuro, sem discutir e se fazer um planejamento para o futuro que seja adequado, que mostre aonde queremos chegar, aonde queremos estar daqui aos próximos 20, 30 anos. Isso foge totalmente de uma agenda do dia a dia das pessoas, da política, dos estados, dos municípios, mas essa agenda é fundamental. Se olharmos o Brasil, e o ministro Dias Toffoli falou, perto de completar 200 anos da sua independência, claramente um país desigual, com desequilíbrios regionais gritantes, com desigualdade social nas esquinas de todas as cidades, e um país que ainda está precisando fazer um dever de casa, de uma agenda atrasada, a agenda da industrialização, que é uma agenda do século passado, mas que, infelizmente, ainda, muitos setores, muitas áreas, o Brasil nem discute o que precisa ser feito. E a gente não pode, de maneira nenhuma, discutir o futuro sem querer resolver os gargalos do passado, mas também tendo que colocar, isso é fundamental, a agenda do presente, a agenda do século XXI, que é uma agenda cada vez mais necessária nesse mundo conectado, onde a economia do conhecimento faz parte também do dia a dia das cidades, dos estados do Brasil. Então, temos que ter um olhar para o futuro, aliando desenvolvimento econômico, industrializar muitos setores que ainda precisam estar presentes no Brasil, sem esquecer a agenda atual da economia do conhecimento, da inserção nessa economia globalizada e no enfrentamento de questões estruturadoras que possam estar e resolver o futuro. Então, eu tenho muita preocupação e, ao mesmo tempo, esperança de que se possa, em 2018, diante de tudo que a gente está vendo nos últimos anos, principalmente, ter um debate sério sobre o futuro, que olhe não apenas o curtíssimo prazo, mas que olhe também o médio e longo prazo e se discuta questões necessárias e essenciais e fundamentais para o Brasil voltar a ser esse país que traga esperança para o seu povo. E eu venho de um estado pobre, Pernambuco, mas um estado que tem buscado fazer e ter uma política e um governo onde a gestão esteja presente e o planejamento seja uma ferramenta do dia a dia. Pernambuco é, sem dúvida nenhuma, um dos poucos estados que tem um planejamento para 2035. Foi feito lá atrás, em 2013, ainda sob a liderança do ex-governador Eduardo Campos, e pensamos os próximos 20 anos numa ampla discussão com a sociedade civil, com a iniciativa privada, com os municípios, onde criamos um plano de metas de curto, de médio e de longo prazo, com indicativos, uma carteira de projetos estruturadores, e eu fiz questão, como governador, de inserir na nossa Constituição a necessidade desse instrumento. Eu tenho que prestar contas do ano fiscal, mas tenho também que prestar contas do andamento das ações para daqui a 20 anos. Isso se insere numa política
de gestão que pode fazer a diferença, que pode mostrar um rumo e que não fique preso os governantes apenas às necessidades do dia a dia, porque todo governo tem, a cada minuto, uma urgência, uma emergência. A agenda do presente sufoca, problema na segurança, problema na saúde, questão do desemprego, seca, como nós temos em Pernambuco e no Nordeste durante 7 anos, enchentes, como a gente vê acontecer em muitas cidades também, até do próprio Pernambuco. Então, a agenda do presente de todo governante, ela sufoca, mas se você não tiver ferramentas e estruturas que também pensem o planejamento do futuro, a gente nunca vai aliar um desenvolvimento que a gente quer para a nossa população. A agenda do desenvolvimento econômico, muito se fala, todo mundo quer retomar a nossa economia, gerar emprego, gerar renda, ela é fundamental, até porque o Brasil está atrasado na sua agenda econômica, no seu desenvolvimento econômico, mas não se pode fazer desenvolvimento econômico se ele não tiver muito junto de desenvolvimento social, onde a qualidade de vida e a prestação do serviço público que é oferecido ao cidadão, que cada vez mais procura o serviço público, principalmente em momentos de crimes, como nós estamos vivendo, esse tem que estar funcionando. Temos que aliar, efetivamente, nesse planejamento do futuro, desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, porque eles caminham juntos. Olhando também o entorno da sustentabilidade, meio ambiente e outras questões que são fundamentais para a gente ter o desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento que pode, assim, assegurar previsibilidade, assegurar regras claras e assegurar o futuro que a gente quer em cada cidade brasileira, em cada estado e principalmente na unidade federativa, que engloba tantos estados e que precisa realmente ter esse olhar. Mas os exemplos que eu queria trazer aqui hoje, do que nós estamos fazendo em Pernambuco, podem também mostrar que é possível. É possível, sim, ter planejamento de longo prazo, e pode-se, sim, com determinação, com profissionalismo, com gestão, fazer diferença em muitas áreas em pouco tempo. Pernambuco conseguiu, nos últimos anos, na última década principalmente, ter e conseguir inserir nessa agenda do presente sufocante de qualquer prefeito, de qualquer governador, de toda a sociedade, um olhar para o futuro que só se faz com uma ferramenta que foi fundamental nos países desenvolvidos, que é a educação. A educação é uma agenda, muitas vezes silenciosa, mas é a grande agenda do futuro, que junto com ciência, com tecnologia, com inovação, pode fazer diferença para o Brasil que a gente quer. Um Brasil mais produtivo, um Brasil mais conectado, um Brasil onde as pessoas possam e se vejam sendo participantes desse processo e da construção de uma política pública. Lá em Pernambuco, quando o Eduardo assumiu em 2007, nós éramos 21º colocado no IDEB, que mede o ensino médio brasileiro. Nós éramos 26º no ensino fundamental, anos finais, que uma parte é responsabilidade do município e outra parte é do Estado. Na educação, que é essa ferramenta que todo governante tem que valorizar e saber que é nela que vai fazer a diferença no futuro. Incluímos gestão nas nossas escolas, melhoria da infraestrutura, motivar o professor a ensinar, motivar o aluno a ir para a sala de aula. Em 4 anos, conseguimos implantar a maior rede de escolas de tempo integral do Brasil, com o mesmo custo, ou praticamente o mesmo custo per capita do aluno, e começamos a avançar, até que, em 11 anos, de 2007 até 2017, em 11 anos, Pernambuco deu um salto na sua educação, com esse olhar de política pública de curto, de médio e mais na frente de longo prazo, conseguiu pular da 21ª colocação no ensino médio para a 1ª colocação no ensino médio do Brasil, medido pelo IDEB, e, ao mesmo tempo, saiu de uma taxa de abandono de 24% em 2007, ou seja, de cada 100 alunos que entravam, 24 não terminavam, para 1,7% em 2016, ou seja, conseguimos fazer com que nossas escolas fossem atrativas, conseguimos diminuir a diferença entre o ensino médio e o ensino privado, o ensino público e o ensino privado, a menor diferença do Brasil. Temos a maior rede de escolas de tempo integral do Brasil,
52% dos nossos alunos estudam em escolas de tempo integral. Não que as escolas regulares não estejam sendo cuidadas, porque também só se melhora a educação como um todo. E investimos no ensino técnico profissional, com 42 escolas técnicas, vamos chegar a 50, onde nós só tínhamos 6 em 2007. Então, em 10 anos, com determinação, com foco e com um olhar da importância estratégica de serviços públicos de qualidade, é possível mudar num estado pobre, num estado do Nordeste, mas num estado que priorizou a gestão, priorizou o olhar e o planejamento para o futuro. Se é possível em 10 anos fazer isso que nós estamos fazendo na educação, por que o Brasil também não pode ter políticas públicas? Por que os outros estados não podem caminhar no mesmo passo? Por que a gente não pode ter a certeza de que, se os governantes, numa campanha eleitoral, debaterem efetivamente o que precisa ser debatido para o futuro do Brasil, se for claro, se dizer a verdade, se disser o que é possível fazer agora, o que é possível fazer só depois, a gente pode realmente caminhar num novo ambiente de se fazer política, num novo ambiente de unidade entre o público e o privado, e num novo ambiente onde o futuro seja realmente muito mais claro e muito mais previsível num país onde se muda as regras com muita facilidade. Então, a gente sabe, efetivamente, que esse debate do ano de 2018 é fundamental. E a gente quer ter a certeza de que o Brasil vai discutir o curto, o médio e o longo prazo, mostrando onde pode mostrar que em 10 anos, quando se tem foco, se faz a diferença. Eu queria enfatizar essa questão da educação, porque, como governante, é uma das poucas alegrias que a gente tem é ver um menino do interior de Pernambuco, que participa de um programa que nós temos chamado Ganha o Mundo, onde todo ano eu mando 1000 alunos para o exterior. Eles passam 6 meses lá, os melhores colocados, aprendem o inglês ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Nova Zelândia, ou na Austrália, aprendem o espanhol ou na Argentina, ou na Espanha, ou no Uruguai, ou na Colômbia, e agora esse ano 5 foram selecionados numa parceria com o governo alemão, da Escola Pública de Pernambuco, estão fazendo um intercâmbio na Alemanha, aprendendo o alemão. Esses meninos voltam sabendo que com o seu esforço, com sua dedicação, estudando, eles podem fazer a diferença e eles podem alcançar e chegar aonde querem. Então, são experiências que tem em Pernambuco, que tem nos outros estados, com certeza cada estado tem sua peculiaridade, que mostra que o Brasil tem tudo para seguir um novo caminho, aprender com seus erros e poder planejar e melhorar a vida do seu povo. O potencial é enorme, as ações e os meios também. Vivemos numa democracia que, apesar de muito questionada a todo tempo, o Brasil tem diferenças em relação a muitos países que fazem a diferença, e tem um povo que é trabalhador, que busca efetivamente, com as oportunidades, ganhar a vida com fruto do seu trabalho, do seu esforço. Eu venho de um estado também que nos últimos 10 anos se industrializou, porque preparou as condições de se industrializar. Há 10 anos nós não tínhamos uma indústria de petróleo que temos lá, estaleiros construindo navio, indústrias de bebidas, de alimentos, indústria de automóvel, e o que mais é gratificante, que 80% da mão de obra dessas grandes indústrias que chegam e que investem são formadas por gente do nosso próprio estado. Então, as pessoas precisam de oportunidades, de esperança, e os governos, junto com as instituições públicas e com a sociedade civil como um todo, pode dar essa expectativa, essa esperança e essa certeza de que é possível, com trabalho, com planejamento, alcançar tudo aquilo que é possível alcançar num país tão grande, tão bonito e tão generoso que o povo brasileiro também é. Então, ações como essa eu acho que precisam ser discutidas. O Brasil precisa efetivamente discutir o futuro, coisa que as últimas campanhas eleitorais e a forma que se faz política no Brasil não está permitindo, mas que é fundamental a sociedade cobrar dos seus governantes essa discussão e o que eles querem efetivamente fazer para o futuro desse nosso país. O ministro Dias Toffoli falou muito bem, nós estamos muito perto de 200 anos da independência do Brasil. Ninguém nem está falando nisso. E eu venho de um estado também que o ano passado completou 200 anos da primeira revolução, a Revolução de 1817, onde o povo de Pernambuco foi às ruas, pagou com muitas vidas, porque naquele momento já queria se separar de Portugal,
se separar da opressão e queria liberdade, justiça e oportunidade para o povo brasileiro. Então, a gente tem também a oportunidade de em 2022, se começarmos a acertar a partir de agora, em 2022, poder comemorar 200 anos e com um olhar para o futuro, um futuro muito mais de esperança e de oportunidades para o povo brasileiro. É isso que a gente espera e é isso que é importante debater, principalmente nesse ano, um ano de eleição. Obrigado a todos. Obrigado, governador. O governador Paulo Câmara tocou num ponto que é muitas vezes esquecido no nosso dia a dia, mas que é extremamente fundamental, que é a educação. Manuel Bonfim, já no final do século XIX, início do século XX, dizia, quando apontavam que o Brasil era um país atrasado por causa da sua população, por causa disso, por causa daquilo, com os determinismos históricos daquela época, ele dizia, a nossa diferença em relação aos países colonizados do norte é que lá se investiu em educação. Basta lembrar o seguinte, que enquanto no final do século XIX, nos Estados Unidos, se discutia até o meio do século XX a separação, a segregação das escolas, a verdade é que no Brasil não tinha escolas. Não tinha escolas. Não tinha segregação, mas também não tinha escola. Vejam essa diferença. E nós tivemos, e pagamos um preço por isso. Manuel Bonfim muito escreveu sobre isso. Depois, embora não tenham convivido, mas um discípulo seu, Darcy Ribeiro, também muito falou sobre isso, falou da necessidade da escola em tempo integral. Então, vê o depoimento do governador e mostrando que esses projetos são possíveis. E, às vezes, a gente acha que a educação é só para formar elite. Por isso que o Brasil investiu as universidades públicas e o ensino de base de boa qualidade e o ensino de base público com uma qualidade não tão boa ou negligenciada. Mas veja bem, aí a pessoa da elite, quando vai num hospital e o médico prescreve, isso já aconteceu num hospital aqui, conheço um amigo que perdeu o pai assim, e o médico prescreve 0,5 miligrama do remédio tal. A enfermeira não aprendeu a pular poço, né? Como é que era com a vírgula, que a gente aprendia assim, né? Vinha a casinha e pulava ali e caía no poço, né? O zero, a vírgula. Ao invés de dar 0,5 miligrama, deu 5 miligramas. O pai desse colega morreu. Morreu num hospital de qualidade aqui em São Paulo, alguns anos atrás. Isso é educação. Educação. A pessoa não aprendeu matemática e ela sabia enfermagem, mas não sabia matemática. E é fundamental, toda a formação, matemática e a língua. A matemática e a língua. O governador falou da Revolução de 17 em Pernambuco e depois da Confederação do Equador, em 1925, que foi devastador para o Estado, porque Pedro I não comutou as penas de morte e mataram toda a elite intelectual de Pernambuco da época. Numa ideia de que a Revolução de 1825 era uma ideia de independência do Brasil, quando na verdade ela se proclamava já uma revolução republicana e universalista, no sentido de ser para toda a nação brasileira e não só em relação ao estado de Pernambuco. E após isso, além de perder sua elite, perdeu terras, muita terra para Alagoas, daí vem o surgimento de Alagoas e, enfim, dá para entender algumas coisas que acontecem na história. Existe um fio da história, mas aqui eu não vou fazer nenhum juízo de valor a respeito, só para comentar estes dados. E, olhando o governador para trás, Murilo, a verdade é que, com todas as dificuldades, o Brasil já melhorou muito. Veja, o governador falou de democracia. A nossa Constituição vai completar agora 30 anos. Há 35 anos atrás, há 30 anos atrás, tínhamos um presidente eleito indiretamente. E há 35 anos atrás, governo militar. As desigualdades diminuíram. E o governador falou também de democracia. Viver na democracia é um desafio. É necessário que a nação tenha coragem de viver numa democracia. Democracia exige coragem, porque é muito mais fácil, e não é à toa que surgem movimentos nessa linha, você ter alguém que decida, é assim e ponto.
sem debater, sem construir, sem se olhar no espelho com os seus defeitos. E a democracia impõe essa construção difícil, uma construção que não é fácil, e daí a necessidade de debater, de planejar e de olhar para frente. E aí nós temos nessa discussão, e foi falado aqui de duas revoluções, de poder local também, o nosso prefeito aqui, as pessoas, eu lembro de um debate, Murilo, que eu assisti na televisão, e estava lá o filósofo Pondé, Luiz Felipe Pondé, que estava nesse debate, e ele disse uma frase que para mim foi bastante marcante, não esqueci. Ele dizia o seguinte: as pessoas hoje, os indivíduos hoje, eles individualmente, nesse mundo do individualismo de hoje, eles têm respostas e soluções para tudo. Eles resolvem, não é o problema do Brasil, eles resolvem o problema da humanidade. Debatem, tal. Não, o mundo hoje é uma porcaria, mas o meu mundo, que é o meu mundo que eu idealizo, é perfeito. E ele fala, essas pessoas têm, hoje os indivíduos têm, todos eles têm a capacidade de resolver todo o problema da humanidade, mas não têm a capacidade de arrumar a sua cama. Não tem a capacidade de arrumar o seu quarto. De levar o lixo para fora. De levar o lixo para fora. Então, vou perguntar aqui para o prefeito, porque a pessoa vive na cidade. A imprensa faz um debate nacional. Esquece do debate local, do debate regional, Estado e debate local. Esquece do poder regional, esquece do poder local. Fica no debate nacional. E as pessoas vivem na cidade. E as pessoas não conseguem arrumar a sua cama. Como resolver esse problema, prefeito? Bom, antes de mais nada, agradecer também pela oportunidade, agradecer ao Gustavo pela amizade, pela generosidade, uma honra enorme estar aqui com vocês. Eu não tenho como abordar o poder local e voltada para o futuro sem começar a falar da educação, como foi dito aqui pelo governador. A educação, ela é um elemento que se faz presente em qualquer discussão séria sobre o futuro do Brasil ou de qualquer nação. E claro que há outras discussões a serem feitas, outras agendas municipalistas que são relevantes, importantes inclusive para a eleição de 2018, mas tem um tema, e aqui eu acho que é interessante a gente discutir, governador, que mais até do que as condições da educação que está sendo proporcionada, em termos de infraestrutura, entre outras coisas, há uma discussão, há um debate que é necessário que o país enfrente, que é qual educação nós vamos proporcionar às nossas crianças. E esse é um debate absolutamente estruturante para o país. O Brasil ainda discute muito questões, quando se fala de educação, sobre remuneração de professor, e muitos ignoram a realidade da remuneração dos professores, muitos acham, inclusive, que é muito menor do que de fato é. Nem sempre as dificuldades que se tem na educação passam necessariamente por isso, pelo reconhecimento da classe dos professores, que evidentemente é importante. Passa-se muito pela discussão da estrutura das escolas, condição das escolas, alguns falam até de tecnologias, e aí passa a ideia de que ter lousa eletrônica ou tablet por si só é a solução para modernizar a educação e oferecer uma educação de maior qualidade, mas no fundo há um debate central que está sendo ignorado, que passa pela ideia de que tipo de formação nós vamos proporcionar para as crianças olhando o mundo daqui 20, 30 anos. Que tipo de concorrência nós temos que nos firmar e estabelecer para educar as nossas crianças olhando o mundo daqui 20, 30 anos. Muito se fala de IDEB. O senhor tem orgulho de ter melhorado o IDEB do estado de Pernambuco. Eu também tenho orgulho de ter melhorado o IDEB do meu município. Melhoramos muito. Mas se nós formos um pouco mais críticos, nós vamos perceber que há um equívoco profundo nisso. Se nós aceitarmos como uma premissa verdadeira que o mundo é globalizado, está globalizado, e há uma nova revolução industrial acontecendo, passando pela inovação e pelo conhecimento, o IDEB deixa de ser referência para nós. Nós temos que perguntar que educação nós estamos preparando para o Brasil frente à Finlândia, frente aos países orientais, à Coreia, frente aos outros países em desenvolvimento, aos outros BRICS, porque é com elas
que as nossas crianças vão concorrer nesse mundo da criação, da inovação, da criação de novas tecnologias, não mais concorrendo entre nós mesmos. A consultoria McKinsey publicou recentemente um estudo que aponta que 800 milhões de empregos vão ser perdidos até 2030 por conta da inteligência artificial. O Fórum Econômico Mundial publicou um artigo recentemente mostrando que 65% das crianças de hoje trabalharão daqui 30 anos em profissões que sequer existem. E muitos de nós estamos educando as nossas crianças como se nada disso estivesse acontecendo. Focado em conteúdo, conteúdo, conteúdo. Aí cada dia tem um gêniozinho que quer colocar mais uma disciplina lá na grade curricular, sempre querendo criar mais um elemento, quando nossas crianças hoje mal sabem dominar a matemática, mal sabem dominar o português, interpretar o que estão lendo, inclusive uma receita médica. Quer dizer, nós estamos deixando de discutir o essencial, e é isso que eu acredito que é um debate que tem que ser feito, e é uma refundação, uma reformulação da nossa educação, é uma reforma educacional mais profunda, inclusive, sobre esses temas. Eu penso que nós temos que cada vez mais incentivar as nossas crianças a pensar, não a responder perguntas, mas a formular perguntas cada vez melhores. As nossas crianças precisam desenvolver raciocínio lógico, elas precisam dominar a matemática, elas precisam ter a robótica, não como um frufru, algo que o prefeito, o governador se orgulha, diz, na minha escola tem robótica como eu tenho lá na minha. Isso tem que ser uma estratégia, porque essas nossas crianças elas precisam ter isso com absoluta normalidade, elas precisam ter familiaridade com essas possibilidades, se a gente quiser realmente criar uma nação inovadora e competitiva para o futuro. Nós temos que criar nas nossas crianças a capacidade de adaptação. São competências socioemocionais, não é só mais conteúdo que elas precisam. Quantos de nós aqui, empresários que estão aqui hoje, já passaram por uma experiência desagradável de analisar um currículo maravilhoso de alguém que tem todas as credenciais acadêmicas e que em 6 meses de trabalho acaba tendo que ser desligada da equipe porque não tem competência socioemocional. Não sabe trabalhar em grupo, não sabe formular em equipe, não sabe ser disciplinado, não sabe ser subordinado. Competências essenciais para o mercado de trabalho que são ignoradas, absolutamente ignoradas, nas escolas, nos nossos currículos. Nós não estamos preparando as nossas crianças para serem cidadãos, para serem bons profissionais. Aí ficam lá, horas e horas, querendo ensinar para ela a função das mitocôndrias, coisa que em 15 segundos ela descobre pelo Google. Não faz mais sentido, a gente precisa rediscutir a educação mais profundamente do que apenas o que a gente diz até hoje. É muito genérica, precisa investir na educação, reformular a educação. Eu acho que esse debate é necessário, é essencial para o Brasil, nós temos muito a caminhar nesse sentido, criar crianças capazes de se adaptar a esse novo mundo do mercado de trabalho que nós não sabemos quem é, qual será. A gente pode supor, imaginar, mas não sabemos. Por isso mesmo que elas têm que estar preparadas para terem alta capacidade de adaptação, para se moldarem a esse mundo, principalmente desenvolvendo as competências do raciocínio, né, do desenvolvimento de soluções, seja para qual área for. E dito isso, não fugindo também do tema ao qual eu fui escalado aqui, como vice-presidente da Feira Nacional de Prefeitos para concessões e PPPs, também dizer que o futuro do país passa por uma melhor análise de agendas mais corriqueiras nossas, que tem muito a ver com a eleição de 2018. Sei que o governo de Pernambuco é uma referência no país por ter tido a competência de atrair a iniciativa privada como parceiro para o desenvolvimento do Estado, da indústria, da inovação do Estado. E vejo que hoje uma das maiores dificuldades que nós temos para implementar as parcerias público-privadas e as concessões em âmbito municipal ainda é um absoluto preconceito que o Brasil tem ao termo privatização, que se demonizou no país como se a iniciativa privada fosse sempre uma inimiga dos interesses nacionais, que é uma absoluta bobagem. Infelizmente, em muitos casos associados à corrupção, e acaba se generalizando isso. Então, eu vejo que passa, no primeiro momento, por um debate mais corajoso nesse sentido, de enfrentar isso e mostrar à população que isso representa, ao fim e ao cabo, melhores condições de infraestrutura e de prestação de serviços de maior qualidade à população, na medida em que se faz parcerias bem feitas com a iniciativa privada,
passa pelo estabelecimento de marcos legais mais seguros, para que se aumente a confiabilidade, passa por o estabelecimento de uma recuperação da economia, também com estabilidade da economia, para que o capital internacional venha para cá com mais apetite, com mais tranquilidade. Nós sabemos que hoje há trilhões de dólares aplicados no mundo sob juros negativos, ou seja, não é por falta de dinheiro, não é por falta de liquidez internacional. O mundo está louco para investir em obras de infraestruturas. No Brasil, com certeza, não é ignorado por essas grandes economias, mas a gente precisa criar as condições para que isso aconteça, o mínimo de condições. Nós temos uma crise penitenciária imensa no país e a gente sabe que é possível fazer concessões, parcerias público-privadas para o sistema penitenciário, mas não se faz. E não se faz porque os governadores, em grande parte, têm medo de enfrentar a guerra corporativa dos agentes penitenciários que ameaçam fazer greve. Se fizer isso, é privatização. Nós temos uma crise permanente na saúde pública, hospitais caindo aos pedaços. Sabemos que há soluções bem formatadas de parcerias público-privadas para a rede hospitalar. O Estado de São Paulo tem vários bons exemplos no interior do Estado, mas poucos governadores têm coragem, e prefeitos têm coragem de enfrentar o tema, porque a primeira reação é o sindicato ameaçar greve, porque vai se privatizar a saúde, quando é uma bobagem. Não se privatiza a saúde, se privatiza a bata cinza que fala, é a prestação de serviço, é a limpeza, é a vigilância, não é o serviço de saúde em si, que é do SUS, que é público, né, universal. Esse não é isso que está se privatizando. Então, há uma agenda enorme a ser enfrentada pelo país nesse sentido. O Brasil tem muito a evoluir. Todos nós brasileiros vamos ganhar muito se nós tivermos a capacidade de atrair a iniciativa privada para investir junto conosco, com o poder público, focado em serviços de maior qualidade. A Frente Nacional de Prefeitos, recentemente, muito recentemente, agora na última terça-feira, fez uma reunião geral, onde boa parte dos representantes da frente, a frente é a única instituição municipalista composta exclusivamente por prefeitos, não tem ex-prefeitos, é só prefeitos no mandato, e é focada em médias e grandes cidades. Ela tem uma representatividade muito grande. Nós fizemos uma sabatina com todos os presidenciáveis, e foi muito elucidativa para mim, principalmente para resumir. São muitos nomes. Hoje o ministro Jubim falou que são 19 pré-candidatos. Confesso a vocês que, se esmagar tudo, o Brasil hoje está limitado a 2 ou 3 nomes para valer, que realmente pensam o Brasil, que têm condições de pensar o Brasil. Quantos participaram? 11 ou 12. Eles convidaram só os que têm mais de 5 representantes na Câmara. 2 deles declinaram o convite, talvez se intimidaram com o público. E se deve imaginar quem são. Enfim, o fato é que me deixou preocupado, de certa forma, pensar que muitos dos que estão ali não são para valer mesmo. E uma das pautas que a frente levou aos presidenciáveis, é uma reforma que não foi citada aqui, que tem tudo a ver com os governadores, tem tudo a ver com os prefeitos, que é a repactuação do nosso federalismo, desse pacto federativo estabelecido na Constituição de 88, inicialmente bem pensado, inicialmente bem intencionado, mas que foi se deteriorando ao longo do tempo, uma concentração de poder cada vez maior no poder central, os recursos sendo... Fundo Social de Emergência, que foi depois mudando de nome, né? As contribuições sociais que foram sendo criadas ao longo do tempo para suprir as deficiências de caixa do governo central, em detrimento da repartição com estados e municípios. E o acordo das dívidas, né? Uma série de ações que foram acontecendo ao longo do tempo, que só concentraram poder e receitas na mão da União. O SUS, de 2002 a 2016, teve a redução de 60% do financiamento por parte da União para 43% hoje. Cada vez mais estados e municípios tendo que tirar dinheiro da educação, que é a futuro, para resolver o problema de hoje, que é a saúde e a fila dos hospitais. E esse é um debate que eu considero um dos mais difíceis, porque é aquela guerra de interesses enorme, uma luta de forças difícil de ser enfrentada. Infelizmente, o parlamento é muito facilmente cooptado pela figura da presidência da República. Discute-se muito a repactuação, né, do nosso federalismo, da nossa federação, mas chega na hora do Congresso, o presidente da República fala mais alto, fala mais grosso e acaba se impondo
e muito pouca coisa aconteceu. Lá, na discussão da frente, todo mundo se comprometeu em rediscutir a federação, né? Ser mais generoso no compartilhamento das receitas, ser mais responsável em criar novas atribuições a estados e municípios, coisa que o Congresso Nacional faz com absoluta irresponsabilidade. O Congresso vítima de grupos de pressão, ora sindicato de professores, ora sindicato de agentes comunitários da saúde, e daí criam a política de salário base para todo o país, ignorando as realidades nacionais. Aí criam agora salário base para os agentes comunitários de saúde, sem saber como é que as prefeituras vão fazer para pagar, muitas delas já extrapolando o limite da lei de responsabilidade fiscal, mas o Congresso vai lá, aprova, porque ninguém quer ficar de mal com o exército de agentes comunitários que batem as portas das pessoas todos os dias. E assim a gente vai deteriorando essa federação nossa, enfraquecendo os municípios, enfraquecendo a figura dos estados. Há uma discussão importantíssima a ser feita no Brasil, essa questão da segurança pública, que é quase um assunto redundante, mas dizendo respeito ao município, há um grande dilema hoje, porque o cidadão encontra o prefeito com maior frequência que o governador ou que o presidente da República. E a população passa a demandar dos prefeitos uma resposta à falta de segurança. E lá vão os prefeitos, bem intencionados, claro, criando suas guardas municipais, sem nenhum recurso vinculado da União, sem nenhum recurso vinculado do Estado, sem nenhuma previsão constitucional para assumir essa função, gastando grande parte do seu orçamento para manter essa demanda, que é só crescente, porque o guarda municipal começa como guardião de patrimônio, 6 meses depois ele quer ter uma arma, 6 meses depois ele quer ter colete, prova de bala, carro, viatura, e se achar a polícia dando batida e fazendo operação, até grupo especial de polícia de guarda municipal já existe por aí. E é um certo cinismo, porque a União finge que nada disso está acontecendo. As fronteiras totalmente abertas, todo mundo fala de segurança. Eu sou de um estado que tem uma fronteira importantíssima com Argentina e Paraguai, acompanho isso muito de perto e afirmo a vocês, não há nenhuma ação articulada hoje entre o governo federal e o estado para fortalecer a fiscalização das nossas fronteiras. Aí fica lá o governador de Pernambuco tendo que combater o crime organizado dentro das penitenciárias, os caras, a criminalidade com um fuzil na mão contra o policial com uma pistola qualquer, e as nossas fronteiras recebendo esse armamento, essa munição, essa droga todos os dias. Quer dizer, há um cinismo, sim. Fala-se de segurança, mas não se discute o essencial. É claro que fiscalizar a fronteira é algo difícil, é importante, mas se não for por aí, a gente só vai ficar apagando incêndio e tapando o sol com a peneira. São muitos os temas quando se fala de futuro, mas eu penso que passa muito por isso. Essa agenda do Pacto Federativo, ela é determinante para o Brasil poder respirar com mais otimismo para frente, e evidentemente que a educação ela é um elemento essencial para qualquer discussão que se olhe para o amanhã. Obrigado, César. Obrigado, prefeito, pela sua intervenção. Me traz algumas reflexões. A dificuldade que o senhor falou a respeito da relação do Estado com a iniciativa privada é uma reflexão que vários autores fazem. O Murilo Carvalho, que tem um livro sobre a evolução da sociedade civil no Brasil, explora muito bem esse tema, e também autores estrangeiros tratam desse tema do Estado brasileiro, que das nossas grandes dificuldades de relação entre o Estado, o setor público e o setor privado, é que o Estado veio antes da sociedade civil no Brasil. Então, o Estado, ele se institucionalizou e a sociedade civil veio depois. Nós tínhamos uma oligarquia, uma aristocracia, uma nobreza, e tínhamos escravos. Não tínhamos uma classe média, não tínhamos uma sociedade civil. E assim nós fomos formando a nossa sociedade. E essa relação sociedade civil com o Estado, ela é extremamente difícil e complexa até hoje, porque sempre que vai se olhar essa relação, vai se olhar ela como se fosse uma relação criminosa, como se fosse uma relação de algum tipo de atividade ilícita, e não uma relação de atuação e de participação. Veja, poderia aqui citar um exemplo que aqui em São Paulo não é tão conhecido, porque aqui não tem nenhum hospital da rede Sara Kubitschek, que eu saiba.
mas o sistema da Associação das Pioneiras Sociais, não é, Murilo? Que recebe uma instituição privada que desde a década de 60 recebe dinheiro diretamente do orçamento público da União e que funciona exemplarmente bem e com uma prestação de contas, uma accountability que já, desde do seu criador, do seu mentor, que é o Campos da Paz, obrigado, estava fugindo o nome dele, Dr. Campos da Paz, falecido alguns anos atrás, recentemente, que era extremamente espartano. Então ele chegava lá, pedia dinheiro para fazer um projeto, ele recebia porque todo mundo sabia que aquilo era tranquilo. Mas são exemplos, infelizmente, poucos que há nessa relação do Estado com a iniciativa privada. Então, essa reflexão, essa dificuldade, o Estado no Brasil veio antes. Nós precisamos de mais sociedade civil. E aí eu volto ao Pondé. As pessoas conseguem resolver tudo, mas não arrumam a sua cama. Elas falam tudo que o Supremo deveria decidir, mas não arruma a sua cama. Elas falam tudo que o Presidente da República deveria fazer, mas não arruma o seu quarto. Elas sabem tudo que o Estado tem que fazer, mas não tomam uma medida. E veja que coisa, nós estamos, eu já disse isso no plenário do Supremo, governador, prefeito Murilo, Pessutti, nós estamos no século XXI, em 2018, um prédio desaba no centro de São Paulo, as pessoas estão na rua ainda estão na rua. Eu atuei aqui, enquanto estudante ainda, no centro acadêmico, no departamento jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto, depois trabalhei na Associação de Defesa da Moradia. Quando havia uma desocupação, alguma coisa, você ia lá, arrumava lugar, via igreja, vinha a sociedade civil, parece que até que diminuiu. As pessoas cobrando cada vez mais Estado, mais Estado, mais Estado. E não tem orçamento para isso, Murilo. E um dos grandes temas, vamos fazer aqui uma rodada mais breve, debater antes de abrir para perguntas, não é assim? Se bem que o condutor é o... Você é que manda. Você é que manda a hora de abrir para as perguntas. Mas essa questão fiscal, não é, Murilo? Que nós estamos numa eleição em que o povo quer renovação e quer uma série de direitos, e o Estado não vai ter condições fiscais de arcar com esses desejos. Os candidatos vão mentir, então, nas campanhas eleitorais, ou vão enfrentar e falar a verdade? Bom, isso vai de candidato a candidato, mas às vezes o candidato é penalizado porque fala a verdade, né? E perde voto, né? E principalmente se ele tem que construir uma narrativa e tem que construir uma candidatura. Porque, fazendo assim uma analogia, a Dilma, quando foi candidata a primeira vez, eu me lembro em programas com o William Vac, se debatendo a questão, aí diziam, mas como que o Brasil vai eleger um poste? Como é que vai eleger uma figura que não tem a menor expressão? Eu dizia, olha, não é uma questão de expressão, de proposta, de programa, ela é a candidata do Lula. Então, o voto será dado ao Lula, e ela que vai levar o voto. Então, ela não tem necessidade de construir uma narrativa, ela teve uma candidatura, ela foi ungida presidente. Agora, quando um candidato tem que criar a sua narrativa em meio a uma campanha, e uma campanha muito tumultuada, uma campanha de um país ainda dividido, de um país onde o naufrágio da Dilma Rousseff abalou o sonho histórico da esquerda do Brasil, porque a esquerda alimentou durante décadas o plano de chegar ao poder. Aí chega ao poder com o Lula, aí chega ao poder, vai bem com o Lula, aí entra a Dilma, aí a Dilma destrói tudo isso. Isso tem um peso na nossa intelectualidade, que é majoritariamente de esquerda, a nossa academia é majoritariamente de esquerda, a nossa imprensa é majoritariamente de esquerda. Isso leva a um tumulto mental muito sério, e leva a esse quadro de intolerância que a gente vive hoje. Então, o fato central é que falar a verdade é muito perigoso. E Winston Churchill dizia que, na época da guerra, a verdade era tão importante que ela tinha que andar escoltada por um exército de guarda-costas de mentiras, né? Então, a campanha é mais ou menos assim. Quer dizer, eu acho complicado um candidato
chegar e dizer assim, olha, gente, é o seguinte, se eu me eleger presidente, eu vou propor, no primeiro dia do meu governo, a continuação do debate da reforma da Previdência. Isso imediatamente vai gerar toda uma reação da corporação, do Judiciário, do Poder Executivo, do Exército, das polícias, dos professores, dos médicos, daqueles que ganham 60 mil de aposentadoria, 80 mil de aposentadoria, das pessoas que se aposentam com 48 anos, 49 anos, contra a proposta, vão desqualificar, vão dizer que a proposta, que a crise da Previdência não existe, é uma ficção, porque, olha só, vejam bem, o dinheiro que se paga de juros podia ir para financiar a Previdência. Então, realmente, ainda, em certo sentido, nós vivemos uma infância do debate institucional. Vivemos ainda um debate primário, um debate raso, uma reação à sensação térmica do momento e um pouco de irresponsabilidade com relação ao futuro, como eu falei aqui no início. O Brasil é um país de presente intenso. Então, agora, eu não tenho dúvida de que, independente da narrativa eleitoral, a agenda da reforma vai ser colocada. Ela vai ser colocada porque não vai ter dinheiro. Não tem dinheiro e tem que se construir alternativas para se fazer coisas. Do mesmo modo que as PPPs e PPIs vão adiante, porque os estados e municípios não têm dinheiro para fazer as coisas. Então, se você quer fazer um metrô, quer fazer uma rodovia nova, e vai buscar a PPI como solução, porque você não tem mais dinheiro. E o próprio capitalismo tupiniquim, que funcionava assim, bom, eu vou fazer uma obra, a empreiteira vai ser contratada, essa empreiteira vai dar uma grana para mim na campanha, e isso move a situação, o esquema político do Brasil. Isso foi demolido pela Operação Lava Jato. Então, esse próprio modus operandi da nossa política e de relacionamento com os fornecedores de serviços para o governo ficou profundamente abalada. E aí se buscará outras formas. Eu vejo isso como positivo. Obrigado, Murilo. Governador, o prefeito César falou a respeito da inovação, da inteligência artificial. E todos aqui falam, né, a partir do Murilo, da questão da burocracia, esse peso da burocracia, agora voltou a citar, né, como uma resistência forte, enorme, à demanda da necessidade de uma reforma da Previdência, e esse inchaço que se diz da máquina pública, e, por outro lado, a inteligência artificial que vem aí. O César falou, diminuição, um número de desempregos que vão acontecer no mundo, isso é um número mundial, em razão da inovação e da inteligência artificial. O que o senhor planeja lá nessa área? O que o Estado tem feito? O que tem planejado nessa área de inovação? O senhor que falou da educação de base, nessa área de tecnologia e de inovação, governador. Nós todos temos que ter essa preocupação, né? Eu falei, o Brasil está atrasado em relação à agenda do século passado, mas o Brasil não pode querer resolver a agenda do século passado sem se preocupar com a agenda do século XXI, que é a economia do conhecimento. Vai ter que se preparar. E a escola tem um papel fundamental, as universidades, a academia, na busca realmente desse mundo ter a presença da ciência, tecnologia e da inovação em todas as áreas, até porque o Brasil precisa ser mais produtivo. O Brasil hoje é um país que o custo é caro e a produtividade é baixa. Isso tem que ser invertido, tem que ter mais produtividade e um custo menor, isso é fundamental. E o investimento em serviços, em pesquisa, em tecnologia, tem que estar presente também em políticas públicas de qualquer estado, de qualquer município, buscar realmente trazer para a discussão e para os temas experiências que possam abrir espaços. Eu tenho um exemplo muito importante também, lá de Pernambuco, que mostra também, como eu estava falando, que quando se prioriza, em 10, 15 anos, você pode mudar a visão de um local. Nós temos uma experiência de inovação, de prestação de serviços na área de tecnologia da informação, que é o Porto Digital, que, em menos de 15 anos, fez a abertura de mais de 260 empresas na área de tecnologia da informação, várias startups são feitos lá.
A Fiat, que montou uma fábrica em Pernambuco, a partir do grupo Jeep, ele montou uma fábrica de automóveis, mas eles tiveram cuidado de, em Pernambuco, montar o seu 4º centro mundial de pesquisa e tecnologia, pensar a indústria automobilística do futuro. Está empregando 500 engenheiros, só esse centro de pesquisa e inovação da Jeep. Então, isso tem que estar presente na agenda dos governantes, eles têm que facilitar e, ao mesmo tempo, motivar nas escolas. Aí tem as áreas, por isso que o ensino integral também tem uma importância, porque tem mais tempo o aluno para se dedicar aos laboratórios de física, de química, de matemática, até aula de robótica, a buscar realmente trazer do cotidiano, do dia a dia, as inovações. Porque o emprego, no modo concebido atualmente, ele vai desaparecendo. Eu estava conversando com o pessoal da Google, que me visitou recentemente, e eles mostrando, Pernambuco tem, como todos os estados brasileiros, tem muitos call centers, emprega muita gente. Talvez seja o primeiro emprego de uma grande massa de jovens brasileiros, seja num call center. Os call centers vão acabar. Você liga hoje para muitas das operadoras que você tem algum serviço, já atende lá aquela vozinha, que na verdade é uma máquina por trás, uma tecnologia, um software. Então, temos que estar também presentes. Agora, se a formação dos jovens, se a oportunidade de cursar boas universidades, de diminuirmos as desigualdades, termos na escola realmente um local onde os alunos saibam que, se estudando, se dedicando, eles vão poder alcançar e atingir os patamares que eles querem, isso vai fazer a diferença, porque eles vão estar preparados justamente para esse futuro desafiador. Nós investimos muito lá, justamente nas escolas técnicas, porque dá um diferencial também de você já sair do ensino médio com a oportunidade de arrumar um emprego enquanto cursam a universidade, e focar nos serviços, porque a economia do conhecimento tem o serviço, tem a tecnologia, a inovação, isso tem que estar também presente nas indústrias, nas empresas. Hoje, no Brasil, se você for olhar o que se investe nas grandes indústrias em inovação, é um percentual muito menor do que os grandes países, como a China, os Estados Unidos e outros mais, investem na inovação. Então, isso é um atributo que ainda está muito aquém de discussão no Brasil, mas que precisa estar nessa agenda do futuro, na agenda do próximo presidente. Eu vejo com muita preocupação o debate eleitoral, porque em 14 foi muito fraco, em 10 foi muito fraco. Se não tivermos a capacidade de ter um debate eleitoral que se coloque essas questões que nós estamos colocando aqui, ele vai ficar muito, mais uma vez, refém da mesmice. E isso não fez bem para o Brasil nos últimos anos. Então, o candidato tem que... Eu acho que a população, esse ano, vai prestar mais atenção para os candidatos do que ele está dizendo. E falar a verdade, eu acho que vai ser um grande atributo dos candidatos que queiram realmente almejar continuar ou exercer cargos públicos, e eles vão ter que também falar na ferida também que precisa ser colocada dessas corporações, como falou o prefeito aqui. As corporações precisam ser trabalhadas, discutidas. O Estado brasileiro precisa ser devolvido à sociedade. A sociedade tem que fazer parte dessa discussão. O hospital tem que funcionar bem, funcionar a todos. Lá em Pernambuco nós fazemos experiências importantes com as organizações sociais. Um modelo aqui que começou em São Paulo. Organizações sociais, muitas vezes, são entidades sem fins lucrativos. Lá em Pernambuco, a maioria tem mais de 50 anos. É impressionante. Um hospital de 150 leitos tem uma produção muito menor quando é gerida pelo próprio Estado e muito maior quando é gerida por uma organização social. Então, esse olhar que tem que começar a se comparar, e a sociedade já está vendo isso. Isso tem que estar presente nos serviços públicos, e as ferramentas de tecnologia de informação, da economia do conhecimento, até a própria economia criativa, que vai estar, que também dialoga com tudo isso que a gente está dizendo, isso vai ser um fator diferencial em políticas públicas e oportunidades de emprego para as novas gerações de brasileiros, se for bem posto, se for bem colocado, se for prioridade daqueles que queiram almejar e que queiram governar esse país. Obrigado, governador. Eu sou um otimista em relação ao futuro. E dizem que o otimismo faz bem, inclusive para a saúde física e a saúde mental. Então é bom sermos otimistas.
E sou otimista, volto a dizer, porque se nós olharmos para esses últimos 30 anos, a sociedade melhorou, o Estado também melhorou e a cobrança da sociedade também. Nós vamos viver agora, estamos vivendo, eu tenho dito isso, escrevi já sobre isso também, que tanto na gestão pública quanto na gestão privada são 3 eixos fundamentais: a eficiência, a transparência e a accountability, a responsabilização. É uma palavra em inglês que a gente não tem como traduzir todos os seus atributos em uma única palavra, por isso que geralmente nós recorremos a ela. Mas é isso: eficiência, transparência, accountability. Nós tínhamos uma inflação, ela foi derrotada, nós tínhamos o problema de uma inclusão social, ela não foi derrotada ainda, mas foi, de certa forma, amenizada, e nós temos agora que nos voltar para o desenvolvimento econômico, não há dúvida. E aí, Murilo, nós temos um grande amigo comum lá em Brasília, que é o Antônio Augusto Queiroz, o conhecido Toninho do Diabo, também um grande debatedor e palestrante e consultor, e o Toninho diz o seguinte: como desenvolver em um país em que para cada um agente de arrecadação você tem 3 de fiscalização? Alguma coisa está errada. Prefeito, como desenvolver os próximos 20 anos a partir do poder local, com todas essas dificuldades, com a burocracia, com baixo orçamento? Como planejar? Bom, eu gostaria de ter essa resposta plena. Em outras palavras também, já que o senhor falou a respeito do projeto de um novo federalismo, como pactuar esse novo federalismo para o desenvolvimento do país? Vamos reformular aqui a colocação. Bom, adoraria ter uma resposta conclusiva para um questionamento complexo. Claro que a burocracia, ela é hoje um entrave imenso que nós temos no país. O setor produtivo sofre muito, paga muito caro por conta disso, tira muito da competitividade do nosso setor produtivo, as próprias estruturas que o Estado cria para regular, para fiscalizar aqueles que acabam sendo os responsáveis pelo financiamento do próprio Estado. E há que se dizer também, ministro, e é uma discussão importante a ser feita, que parte disso decorre de uma hipertrofia dos nossos órgãos de controle. Fala-se muito dessa ascensão do poder judiciário sobre os demais poderes nos dias de hoje, o ativismo judicial, mas no fundo, o Brasil vive um ativismo dos órgãos de controle. Hoje, uma das atividades de maior risco do país é ser político, sobretudo ordenador de despesa. Governador ainda gozam de certa estofo institucional que os protege um pouco mais, mas os prefeitos são esmagados pelo Ministério Público, são esmagados pelos tribunais de contas. O governador, pelo menos, é processado só pelo Procurador-Geral da República, se for o caso. O prefeito, se tiver 11 promotores na comarca, ele está sujeito aos 11 promotores nas matérias de natureza civil. O Tribunal de Contas, todos os dias, se esmera em criar novas regras, sem nenhuma sustentação legal, constitucional, baseada no entendimento daquele Tribunal de Contas, que não tem nenhum paralelo com o Tribunal de Contas do Estado vizinho, que não tem nenhum outro paralelo com o Tribunal de Contas da União, e nós temos que decidir. E a população cobra de nós ousadia, cobra de nós capacidade de gestão, mas ignora toda essa realidade. As pessoas querem que o gestor seja eficiente com uma lei 8666, que para comprar uma caneta eu demoro 90 dias. E por mais que eu saiba que essa caneta aqui é eficiente e um pouquinho mais cara, eu me obrigo a comprar uma caneta sem grandes referências de qualidade, porque ela é 1 centavo mais barata que a outra, e se o prefeito ousar fazer e bancar isso baseado no princípio da eficiência, que está lá no artigo 37, ele é condenado implacavelmente. Tem coisa pior do que tomar café em repartição pública? É terrível. A maior prova disso é que no meu gabinete quem compra o café sou eu, e levo para lá porque cansei de passar vergonha com os meus convidados, né? É a maior prova disso que acontece. É a maior prova dessa grande contradição que a gente está vivendo. Isso vai além para outros vários aspectos. Se nós ouvirmos qualquer representante de um órgão de controle,
ele vai aconselhar prefeitos a adotar 1000 cautelas, tomar cuidado com um monte de coisas. Aí você pergunta, eu vou fazer o que então diante do meu governo, seja na prefeitura ou seja no Estado? Fala-se muito da necessidade de ampliar as concessões e as parcerias público-privadas. Eu tenho tocado uma parceria público-privada no meu município, mas eu confesso a vocês que é um ato de imenso risco, porque o Tribunal de Contas vê com maus olhos, porque ele ainda não entendeu que a lei das PPPs não é a lei 8666, eles não entendem que uma PMI é um instituto jurídico absolutamente diferente dos princípios do 8666, que exige, sim, essa distância dos fornecedores. Você não constrói uma parceria, o nome já diz, parceria, que vai poder ter uma vida de 30 anos com um parceiro privado, conhecendo ele só no dia do casamento. É evidente que para você construir o projeto, fazer a estruturação do projeto, você precisa dialogar com o mercado. E todos os órgãos de controle parecem querer ignorar isso, ficar mais cômodo apenas nos forçar a pressionar nesse aspecto. Então, eu vejo que esse é um debate importante também. Isso foi discutido muito lá na Frente Nacional dos Prefeitos, sobre essa hipertrofia dos órgãos de controle, e isso é necessário, porque quem controla o controlador? Esse foi um dos questionamentos lá colocados, né? O poder de ação do Ministério Público hoje é o maior poder da República, porque ele chega ao governador, chega ao prefeito e diz, olha, se você não fizer o que eu acho que você tem que fazer, eu vou propor uma ação civil pública contra você. Só para falar da questão financeira e patrimonial, o prefeito já vai ter que gastar dinheiro do bolso para se defender, porque a Procuradoria do município não pode defender a pessoa física do gestor. Depois, a desmoralização de ser acusado improbo, que é a ACP, não, é ação de improbidade administrativa. Pode ser absurda a ação, mas você parte da premissa de que você é acusado improbo, e aí você vai ter que passar anos se defendendo. A lei da ação civil pública, ela estabelece quase como uma premissa obrigatória que, para iniciar toda a ação, pede-se o bloqueio dos bens do gestor, para garantir eventual indenização a ser apurada ao longo do processo. Ou seja, a primeira coisa que acontece quando o prefeito entra é ter seus bens bloqueados na primeira discórdia que ele tem do promotor da vez. Aí você multiplica isso pelo número de promotores. Se é de uma capital, você tem isso vezes 30. E aí ele chega, mas eu discordo da sua política de assistência ao idoso, e se você não fizer assim, assim, assado, eu vou propor uma ação civil pública contra o senhor. Mas, promotor, a lei não fala isso, a lei não me obriga a isso, eu não tenho financiamento para isso. A lei de responsabilidade fiscal, eu já estou no teto do gasto. Não, ou se faz assim, ou eu vou propor ação. E aí lá vai governadores, prefeitos, assinando táxi, né, se responsabilizando com multas. Eu acho que esse é um aspecto importante, tem muito a ver com a burocracia que impera hoje, tem muito a ver com essas amarras administrativas e com a ineficiência do Estado. O Estado tem que achar uma forma, não é uma resposta simples, mas para inverter um pouco esse princípio que tem hoje, de que o gestor está sempre errado e pensando em fazer mau uso do dinheiro público. A gente tem que criar mecanismos mais eficientes de dar maior liberdade à administração pública. Prefeito trata de um tema muito importante, que é a presunção da má-fé, ao invés de se presumir a boa-fé e partir para a análise de saber separar aquilo que realmente é um abuso, é um ilícito, é um crime e penalizado. Isso que se fala hoje muito do ativismo do judiciário, de um protagonismo do Poder Judiciário em relação a outros poderes, também nós temos que analisar isso do ponto de vista histórico. Quando houve a Constituinte em 87, 88 e a nova Constituição, o país saía de um período do regime militar e com muita sede de direitos. Então, e a sociedade participou ativamente do processo constituinte durante 1 ano e meio. E aí, então, foram agregando os direitos, colocando direitos na Constituição. E, por outro lado, como diz o Nelson Jobim, a Constituição foi feita por quem nunca tinha exercido o poder, porque o regime tinha caído. E quem foi eleito, majoritariamente, foram pessoas, lideranças, que nunca tinham exercido um cargo de poder executivo, não tinha a experiência. E foram colocando direitos para este Estado, com todas essas dificuldades, atuar, gerir, e parece que a sociedade civil ali, então, se viu satisfeita. E aí, então, necessitava o quê? Mas para existir direitos, é preciso ter quem os garanta. Quem vai garantir?
Como disse o Plínio Marcos num Roda Viva, existe a lei, mas e quem garante essa lei? Quem garante a aplicação da lei? Então aí se cria o Ministério Público com essa forma de organização que é única no mundo. É única no mundo, sem hierarquia, e que cada um dos integrantes do Ministério Público é um próprio Ministério Público, é um órgão. Aliás, eles se tratam como órgão e membro, não é? Então, esta forma de criação do Ministério Público no Brasil foi para efetivar os direitos da Constituição, e principalmente os direitos sociais. Foi essa a ideia. Por quê? Porque os constituintes olhavam, falavam assim, nós vamos estabelecer uma série de direitos, mas esse judiciário retrógrado, esse judiciário que só decide casos individuais, do João contra o José, esse judiciário, ele não está apto a efetivar esses direitos. Então nós temos que ter o quê? Uma ampla legitimidade de atuar junto ao Poder Judiciário. E com o tempo o Judiciário, e com as novas cabeças chegando no Judiciário, com as novas gerações chegando no Judiciário, o Judiciário começa a aceitar e acatar essas demandas. Um exemplo clássico aqui, para quem é da área do direito, o mandado de injunção. O mandado de injunção que só foi ter efetividade, no sentido para o qual ele foi criado, em 2007. Em 2007, 19 anos depois da sua criação. Então, esse Ministério Público, essa hipertrofia que o prefeito fala dos órgãos de controle, é porque temos que colocar lá atrás. Eles foram criados para garantir os direitos na Constituição. E, por outro lado, e é importante que se diga isso, com toda essa hipertrofia, nós vivemos numa insegurança. Numa insegurança do ponto de vista da segurança pública, de sair na rua. Parece que se acomodam-se as coisas num ar-condicionado investigando apenas um segmento da sociedade, enquanto, como foi dito pelo governador, pelo prefeito, as fronteiras estão abertas. As fronteiras estão abertas. E muitos direitos sociais garantidos que não são efetivados, que foi a razão de ser da criação de uma instituição extremamente importante e relevante, que cumpre um papel extremamente importante, mas que muitas vezes, por exemplo, com os TACs, né, os termos de ajustamento de conduta acabam se sobrepondo ao poder democrático e direcionando uma prefeitura à sua política de ação e engessando o futuro. Então, este é um tema que tem que ser debatido, que tem que ser colocado. O Pessutti, vou devolver a palavra para o nosso condutor, que vai conduzir aí os finais do nosso trabalho. O debate está realmente fenomenal e é até difícil a gente querer cortar qualquer palavra nesse sentido, mas a organização nos pede que a gente abra perguntas para a plateia. Sem antes, eu lembrei de uma pequena citação de um livro que eu leio no mestrado, e do Alceu Moroso de Lima, que diz que o Brasil foi criado às avessas, né? Tivera parlamentarismo antes de eleições, tivera escolas superiores antes de educação popular, tivera bancos antes de ter economia, tivera artistas antes de ter arte, tivera conceito exterior antes mesmo de ter consciência interna, fizera empréstimos antes de ter riqueza consolidada, e aspira a ser uma potência mundial antes mesmo de ter paz e força interna. Então, muito do que foi dito aqui, e me cabe concluir, talvez, antes de abrir para a plateia, nós estamos falando de pensar o futuro, e a falta, talvez, de uma elite, como o ministro realmente nos mencionou, que pense esse futuro, nos cria essa característica bovarista, né, de não reconhecer essa nossa fraqueza para realmente pensar como ser grande. Então, eu abro a pergunta agora à plateia, peço que o pessoal da organização nos auxilie aí com os microfones. Temos ainda 20 minutos aí de painel antes do coffee break, tá? Então, quem tiver a intenção de fazer perguntas, que por favor se manifeste. Então, vamos continuar o debate nós aqui. Foi tudo respondido, os nossos Foi problemas tudo. acabaram. Então, fazendo talvez, até para não estender muito o
nosso painel, mas o prefeito mostra uma realidade muito... Tem uma pergunta ali? Então vamos lá. Boa tarde, meu nome é Arilton Ribeiro, sou professor assistente no Renova. Eu queria colocar um tema que talvez possa desfocar um pouco vocês sobre a questão da gestão de pessoas dentro do setor público, já que ela não existe. De fato, eu queria trazer aqui o prefeito, o governador, até para citar um pouco sobre isso, e ministro, se puder ajudar. Primeiro, dentro do processo seletivo que se faz, dentro dos processos de escolhas que se tem, através de concurso público, que talvez não se mede a capacidade da pessoa de exercer aquela função em si. E depois a estabilidade dela na função pública. E como que vocês veem o futuro disso dentro de um dinamismo que a gente tem hoje do Brasil e do mundo dentro de uma gestão pública que talvez já esteja atrasado quanto a isso. Obrigado. Você abordou um tema essencial quando se fala em eficiência da administração pública, que até eu falhei e não citei, né? A gente cita as restrições da lei de contratos e licitações públicas, outras coisas, mas a questão da estabilidade, ela está na essência desse debate, se a gente quiser tratar disso mais profundamente. Eu não consigo realmente enxergar meios para que a administração pública seja efetivamente eficiente com um sistema onde há estabilidade desde do servente ao gerente de receitas da prefeitura. É claro que há uma deturpação nesse sistema. Eu vejo que a estabilidade ela é essencial para algumas áreas da administração pública, para as atividades que são de Estado. Eu vejo que as atividades de polícia, de qualquer tipo de polícia, não só da polícia militar, mas órgãos de controle, de fiscalização, de regulação, gerenciamento das receitas, esses, evidentemente, na minha avaliação, precisam ser carreiras com certa estabilidade para não ficarem tão vulneráveis aos resultados da sua própria atividade. Um fiscal não pode ficar ameaçado de demissão, né, a qualquer momento, conforme a intensidade do seu trabalho ou quem lhe desagrade. Mas não há sentido, por exemplo, e aqui um debate que o governador deve ter, com certeza, lá, eu acredito, é você exigir que os médicos, por exemplo, sejam estáveis. Quando a gente sabe que os médicos procuram a prefeitura, inicialmente no início da carreira, quando eles ainda não estão estabelecidos, porque depois que eles fazem residência, se estabelecem, eles querem trabalhar na iniciativa privada para ganhar mais. Eles continuam na prefeitura por causa do 13º, por causa das férias e por conta da aposentadoria integral. Aí o resultado que a gente enfrenta é uma guerra permanente, porque eles não querem cumprir horário, querem cumprir carga horária menor. Eles são a elite do funcionalismo, com os maiores salários, mas muitas vezes se acham com mais direito que os demais. E aí você não tem condições de você promover a gestão necessária, que é desligar esse servidor com tranquilidade. Porque, mas você pode fazer um processo administrativo e demitir. Termina o teu mandato e você não demite o cara. Se ele contratar um bom advogado... Depois vai ser readmitido. Invariavelmente readmitido depois. Né? Inclusive, com um passivo cara... enorme para o Estado, porque tem que pagar depois os salários, lucros cessantes, dano moral e todas as consequências do processo administrativo, às vezes mal conduzido internamente pelos órgãos públicos. Agora, uma questão que tem que ser sempre colocada, e funciona, a gente tem algumas experiências lá, quando você tem gestão, e a gente priorizou muito a questão da gestão do governo de Pernambuco, tem áreas que você consegue medir bem, a educação você mede bem, escola por escola, rendimento. Você pode botar metas, objetivos para essas escolas, como também nos hospitais, em termos de procedimentos, você tem como graduar. Na segurança, você tem como também medir batalhão por batalhão, área integrada de segurança por área integrada de segurança. E nós, com esse processo de gestão e de medição, a gente começou a implantar a remuneração variável, o bônus, o prêmio, a avaliação de desempenho. Isso tem um efeito importante no funcionalismo. Evidentemente que muito tem que ser feito, tem áreas que é mais complicado, é mais complexo, tem ainda pessoas que ainda não entraram na modernidade que se precisa entrar no âmbito de um serviço público mais exigente, mas hoje já existem ferramentas, e se houver decisão política, é possível se implantar, e é possível também, com base nisso, já criar os nichos de diferença entre um setor e outro. Então, as avaliações de desempenho podem, mais na frente, desencadear por processos, inclusive, de demissão. Dá trabalho? Dá. Mas em áreas como segurança, a gente tem conseguido também
avançar, principalmente com o policial complicado, desonesto até, nesse ponto. E outro assunto que aí já é mais fácil, aí é decisão política mesmo, imediata, e que a discussão desse ano, a sociedade pode exigir, deve exigir, é a questão dos cargos comissionados. Você ter condições cada vez mais efetivas de contratar cargos comissionados que tenham efetivamente o foco de fazer o serviço andar bem, sem olhar a questão política, mas olhar o serviço oferecido ao cidadão, isso pode fazer uma diferença muito grande no serviço público. Os cargos de liderança, os cargos comissionados, ele tem um papel fundamental em todo órgão público, em toda a administração pública, e se for bem selecionado, com critérios objetivos e olhando efetivamente a melhoria do serviço, isso pode fazer uma diferença muito grande na produtividade do serviço público brasileiro. Só para não deixar de falar do judiciário, em matéria de gestão de pessoal, tem uma pesquisa que foi feita pelo Werneck Viana na década de 90 e que ele depois foi produzido um livro chamado Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, lançado em 1997, e ele trazia então a fotografia da magistratura daquele tempo. Foi produzido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que o atual presidente, o Jaime Martins, está também trabalhando com o Werneck novamente nessa nova fotografia do judiciário. Daquele Corpo e Alma da Magistratura de 97, eu vou destacar um ponto. A pesquisa foi extremamente ampla, como vai ser a pesquisa de agora, mas na parte do recrutamento, que é exatamente o ponto que foi colocado. O recrutamento dos magistrados, e isso se reproduz para promotor, em geral, porque é mais ou menos a mesma média de recrutamento, né, para concurso público e com recém-formados. E o que ele verificou ali na análise dele do Corpo e Alma da Magistratura Brasileira de 97? Que, como as pessoas saíam da faculdade e imediatamente passavam em concurso público, governador, a socialização delas se dava dentro da instituição e não na realidade social. E isso reflete um pouco, muito, do que nós assistimos. Às vezes, as pessoas tendo a solução para todo mundo, mas ela nunca viveu a realidade, porque ela se socializou. Ela saiu da sua família, onde estava, saiu da sua faculdade, onde vivia com seus colegas, e não teve experiência de vida. E a experiência que ela vai ter de vida, de crescimento, de formação como ser humano, se dá dentro da instituição. E aí com todos os vícios que se dá dentro da própria instituição. Francisco Almeida Prado, advogado. Querendo aproveitar um pouco o gancho do presente intenso e louvando o otimismo, me parece que esse presente intenso, especialmente esse movimento importante de combate à corrupção, está nos fazendo gastar muita energia, ou praticamente toda energia, para evitar a prática de ilícitos. Mesmo na legislação, em tomada de decisões, tudo com essa visão de evitar a prática de ilícitos. Ou seja, pensando no mau administrador, daquele que desvia de suas funções. E nós estamos gastando muito pouca energia naquilo que eu, pelo menos pessoalmente, considero muito mais importante, que é criar condições de atuação do bom administrador. Quer dizer, na linha até do que o governador e o prefeito falaram, especialmente o que o prefeito falou, de dar condições para que ele possa tomar as decisões e exercer suas funções de forma livre e eficiente. Minha questão é como fazer essa virada, é uma virada de ponto de vista, eu acredito. Eu queria saber um pouco a opinião de vocês a respeito desse ponto. Bom, hoje nós vivemos uma guerra institucional deflagrada a partir da Operação Lava Jato contra o mundo político, com e sem razão. Tem excessos, mas também tem muito de razão, de questionamento do modelo. Tenho certeza de que hoje o impacto da Operação Lava Jato na realidade brasileira equivale, eu já escrevi isso, já disse isso há alguns anos atrás,
ao movimento tenentista nos anos 20 no Brasil, que influenciou o Brasil até o final do regime militar. Então, eu acredito que o que está se passando hoje no Brasil terá uma imensa repercussão no sistema político, a forma que a sociedade olha o governo, olha o Estado, olha o judiciário. Até o próprio judiciário vai ter que se adaptar a essa situação. Hoje, o judiciário está passando incólume da Operação Lava Jato, o que é um estranhamento para mim, porque é evidente que, dada a profundidade das relações que existiam em torno do que se convencionou como Operação Lava Jato, não há dúvida de que o judiciário também estava dentro, como outros setores também da sociedade brasileira. Mas acho que isso, volto a dizer, tenho certeza, pela relevância, toma muito do nosso tempo também. E outro fator é que good news are bad news. Então, a imprensa, que hoje vive uma crise grande por conta da concorrência com as redes sociais, com o fato de que hoje se acabou aquela relação espaço-tempo, ou seja, a gente ia de noite para casa para ver o noticiário e saber o que estava acontecendo no Brasil. Isso já não existe mais. Você sabe o que acontece no Brasil a todo instante. Então, essa institucionalidade da imprensa, ela foi demolida pela tecnologia. E, com isso, há uma realocação da imprensa, há um alargamento da imprensa, também com a criação desses blogs, das redes sociais, e que gera também um fator de sobrevivência. Quer dizer, hoje, a sobrevivência, o sucesso de um site é o número de hits que a matéria tem. E aí entramos na velha máxima, good news are bad news. Quer dizer, notícia o cachorro mordeu o homem, não, isso não é, isso ninguém vê. Agora, o homem mordeu o cachorro, sim. Então, é parte do que a gente chama a civilização do espetáculo, muito bem descrita num livro curto do Mário Vargas Llosa, que justamente mostra o que a gente vive hoje nesse sentido. Então, isso tudo faz com que o debate dos fundamentos fique relegado, porque o debate de fundamento é enfadonho, é chato, entendeu? Não é sexy, não traz, vamos dizer, não traz indignação. Quer dizer, hoje, se a gente não fica indignado com a notícia, a gente não quer saber, porque, no fundo, a gente ficou viciado na necessidade de reagir de uma forma emocional aos acontecimentos. Então, isso é perigoso, porque superficializa o debate, e a gente está hoje no meio desse processo. Para usar a expressão da gurizada, né, a notícia tem que lacrar, senão não vale. Tem que a adrenalina é só ir em alguns blogs e começar a ler, né? O caos está completo, né? Não sei como a gente está aqui reunido. Temos mais um colega ali com pergunta, então. Boa tarde, meu nome é Luiz, sou estudante de Administração Pública e também de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Minha pergunta é para o ministro. Ministro, qual que você acha que deve ser o papel do STF nesse processo de evolução institucional que a gente tem vivido nos últimos anos? E o que o prefeito, o governador e o Murilo pensam da resposta do ministro? Ótimo. O Murilo acabou de falar que já escreveu que ele vê nos juízes, nos promotores que atuam nessas operações, um tenentismo, né? Quer dizer, a ideia de vamos fazer e construir, a partir do nosso movimento, uma sociedade melhor, uma nação melhor. E é curioso essa anotação do Murilo, por quê? Porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, que é criado em 1890, antes da Constituição de 1891, por decreto presidencial do governo provisório que fez a República, e ele foi construído para ser o poder moderador, o substituto do imperador no poder de árbitro entre os outros poderes e também de árbitro na federação. Né? Árbitro na federação, por exemplo, coisa que nós julgamos até hoje, guerra fiscal. Pernambuco vai lá e faz uma lei para atrair a Fiat para lá. Então, guerra fiscal. Não pode, tal. No caso, não foi uma lei federal. Mas, dando como exemplo, então, isso vai parar lá no Supremo. Temos várias ações nesse sentido, né? Entre outras coisas que são brigas da federação. Precisa pegar um empréstimo, precisa estar
com a certidão zerada no calque. Aí não está, etc. E tal. Então, o Judiciário foi criado para ser o poder moderador, e principalmente o Supremo Tribunal Federal. Só que, ao longo da história, o que aconteceu? Esse poder moderador foi assumido, na maior parte das crises institucionais, pelos militares. E, historicamente, os militares, então, resolviam as crises e saíam, até que, em 64, eles eram para resolver a crise e sair, e ficaram. E aí pagaram um preço do desgaste em ficar. O Supremo Tribunal Federal, ele hoje, após esses novos instrumentos que a Constituição de 88 trouxe, que as reformas constitucionais posteriores à Constituição de 88 trouxeram, com esse Ministério Público, que na prática é quase um quarto poder no Brasil e com bastante independência, total independência, coisa que não existe em outros países. Não estou falando que isso é bom ou ruim, eu acho bom. Quando eu estou falando que é diferente de outros, eu acho bom, eu não acho ruim, não. Eu acho bom. O Judiciário, ele hoje se encontra cada vez mais exercendo esse papel de poder moderador. O grande desafio é você atuar com prudência. Você se autolimitar, saber até onde você pode ir nesse poder de árbitro da sociedade, de mediação da sociedade. Porque senão nós vamos ter também o desgaste. Se nós avançarmos, nós temos a possibilidade de resolver o futuro da nação brasileira, nós temos a possibilidade de editar sentenças aditivas, e isso se espraiando para todos os 17 mil juízes que existem no país e na nação, que tem um poder incrível, governador. Um poder incrível. Qualquer lei lá no estado de Pernambuco, aprovada à unanimidade na Assembleia Legislativa, sancionada pelo senhor que teve milhões de votos, pode ser declarada por um juiz do estado, porque aquela lei não vale nada, porque ofende ou a Constituição do estado ou a Constituição Federal. Esse é o poder de árbitro da sociedade. Se nós não soubermos utilizar isso com prudência, nós vamos nos desgastar. Então, a sociedade vai cada vez mais cobrar de nós 3 coisas. Eu volto a dizer, eficiência. Vocês são eficientes ou não são? Nós temos que dar cabo dos processos com rapidez, e com segurança e com fundamentação. Vocês são transparentes ou não são transparentes? Quantos inquéritos tem abertos no Brasil? Num país que tem 60 mil homicídios por ano, quantos são levados a júri? Eficiência, transparência e responsabilização, accountability. Nós temos que entender que a sociedade vai cobrar de nós e nós temos que nos mostrar para a sociedade. Então, este é o papel do Judiciário hoje, ser o grande árbitro da nação brasileira com prudência, não dando passos desmesurados. Queria só acompanhar o ministro, mas também tem as preocupações que são sempre pertinentes em assuntos como esse. O Brasil tem uma democracia recente, de 88 para cá. Podemos dizer que o Brasil melhorou em termos econômicos, em termos sociais, apesar das dificuldades dos últimos anos. E agora estamos passando realmente por um processo de depuração das nossas instituições, muitas estão sendo colocadas quase que diariamente em xeque, mas isso é importante para o Brasil, isso é importante para o funcionamento da nossa democracia, é importante, efetivamente, termos cada vez mais transparência, mais condição realmente de ver e de mostrar para a sociedade que o nosso Estado, que nossos poderes funcionam. O cuidado, efetivamente, que todos devem ter, e todos temos muita responsabilidade com tudo, é a questão do pré-julgamento. O pré-julgamento é que é realmente hoje a grande questão de todas essas denúncias. Muitas vezes as pessoas são condenadas antes de serem investigadas, em termos de mídia, em termos da imprensa, em termos de Ministério Público. É só ler algumas peças que a própria televisão, a mídia coloca. As peças são condenatórias. As entrevistas que a Polícia Federal fala, muitas vezes já está condenando o cidadão, e o cidadão nem foi ouvido ainda. Então, os pré-julgamentos é que são importantes de não acontecerem. A gente tem que confiar nas nossas instituições
e tem que ter muita serenidade, como o ministro falou, muito bom senso, muita prudência, muito pé no chão, porque é assim que a gente vai ter as conquistas que precisam ser feitas. O Brasil está passando num momento, apesar de todas as dificuldades, são momentos também de conquistas que vão se somando às conquistas das últimas décadas. Agora, precisamos ter muito cuidado para isso não ganhar um espaço perigoso quando se começa a pré-julgar todo mundo e todo mundo ser colocado no mesmo caldeirão, que tem muita gente honesta em todas as áreas, a maioria honesta, mas muitas vezes querem descriminalizar, principalmente a classe política, colocando todo mundo na mesma confusão, quando não é. E muitas das vezes isso é muito perigoso para a consolidação desse processo de fortalecimento das instituições. O governador usou a palavra bom senso, eu uso prudência. E por que eu não uso bom senso, governador, e uso prudência? Porque Descartes já escreveu que bom senso é a única coisa que Deus deu igual para todo mundo. Ele nunca ouviu alguém reclamar de falta de bom senso. Você vai fazer alguma consideração? Não, foi muito bem colocado pelo ministro. Eu sou otimista nesse aspecto, só para avaliar que esse certo exagero... O prefeito é otimista e corajoso, porque falar dos problemas do médico só sendo novo assim, porque a gente que já está numa idade... Nesse caso, eu diria que a prudência me falta. Mas eu sou otimista no sentido de dizer que todos esses acontecimentos, e a Lava Jato acaba simbolizando, mas não é só ela, tem uma série de outras coisas acontecendo no país, e esses exageros decorrentes disso, aí alguns casos notórios, lamentáveis, como o caso do reitor de Santa Catarina, entre outros casos de exageros latentes, de prejuízos ao país, provocados aí por certo exibicionismo até desse ativismo exagerado, também tem provocado na sociedade já uma percepção um pouco diferente do que nós tínhamos alguns anos atrás. Eu acredito que a sociedade ela é ainda mais implacável nos julgamentos a partir dessas notícias de operação, notícia de ação, do que é hoje. Hoje já se tem uma certa desconfiança de algumas coisas. Aí há um mérito do PT, nesse caso, o enfrentamento público que o PT fez em relação à Operação Lava Jato, e a coragem ou necessidade que teve nesse caso, tem um elemento positivo nisso, né, de questionar, de colocar em xeque, de não aceitar calado, no caso deles, né, esse embate público que está acontecendo, acaba tendo um elemento positivo, sim. Eu sou otimista em relação a isso, ao amadurecimento da sociedade. E um fato, ministro, que denota bem esse momento atípico do Brasil, nós estamos há 30 e poucos dias da Copa do Mundo. Eu diria que se o senhor e os seus 10 colegas do Supremo saírem num shopping, todos os senhores são reconhecidos pelo nome. Se os 10 titulares da seleção fizerem o mesmo, talvez 2 ou 3 vão ser reconhecidos pelo nome. Essa é a maior prova de que o Brasil hoje vive um momento absolutamente atípico de interesse por temas que até então não eram tão palpitantes ou não provocavam tanta atenção do público, com as suas consequências positivas e negativas. Eu costumo dizer, Murilo, que todos nós crescemos adorando ver filme de júri. Então, não é todo mundo. E até hoje a gente gosta. Imagina viver num país que tem julgamento ao vivo da sua Suprema Corte, é um privilégio. Esse era o comentário que eu queria fazer a propósito da pergunta, é que, além do fato histórico do fortalecimento do Ministério Público, dos direitos conexos e tudo mais, que vem desde da Constituição, nós tivemos 2 eventos. Um evento importante que foi o Mensalão, que reforçou o papel da Justiça. E o outro evento é a judicialização da política em decorrência da fragilidade do mundo político. O mundo político não conseguiu se antepor à judicialização e até mesmo se utiliza da judicialização para impor a sua agenda. Num contexto de fragmentação partidária como hoje, é um caos, né? Você tem 35 partidos que podem entrar no Supremo com ações, né, para reclamar, enfim, direitos, etc. E aí, por fim, tem um terceiro efeito que a gente deve examinar, que é a mediatização da justiça. A justiça hoje ela ficou
muito submetida ao calor da mídia, à pressão da mídia. O ministro Supremo ele é visto e cobrado. Os julgamentos se tornaram quase que partidos de futebol, há muita torcida, e, de certa forma, isso retirou um espaço que o juiz tinha de reflexão e de independência. Então, a mediatização e também um recurso muito utilizado na Operação Lava Jato foi a ação combinada do Ministério Público com a Polícia Federal com a imprensa das investigações, de forma a mediatizar o evento e já criar um pré-julgamento e paralisando a justiça no sentido de reagir a não, por exemplo, uma prisão. A própria questão da condução coercitiva foi usada numa forma de um ativismo, né, judicial, quer dizer, forçando, prendendo as pessoas ou obrigando elas a depor antes de terem sido convidadas. Isso tudo faz parte de um processo que hoje nós vivemos, que traz consequências sérias ao exercício do direito no Brasil, sem, obviamente, deixar de ressaltar que a Operação Lava Jato tem efeitos políticos e jurídicos profundos e benéficos para o país, mas que tem também esses efeitos colaterais aí. Murilo, muito obrigado. Eu, infelizmente, terei que encerrar esse painel, sem antes dizer que teremos um coffee break na varanda agora, a partir das 18 horas, e fazer, talvez, um apelo, na verdade, uma propaganda do último painel que nós teremos, que talvez seja aí a cereja do bolo desse grande e belíssimo evento que tivemos aqui em São Paulo hoje, nesse lugar maravilhoso que é o Palácio Tangará, que é o debate sobre os diálogos sobre o Brasil, a necessidade de renovação e reflexo econômico da política, com Eduardo Mufarrege, que é do Movimento Renova Brasil, Luiz Helena Trajano, empresária do Magazine Luiza, o apresentador Luciano Huck, que serão moderados pela Mônica Bergamo e conduzidos pelo nosso batonier do evento, Gustavo Bonini Guedes. Então, obrigado a todos mais uma vez, foi uma honra, um bom coffee break e retornemos para esse último painel. Um abraço.